avião é um meio de transporte veloz, eficiente e seguro. A aviação abriga um mercado que favorece a atividade econômica, gerando investimentos e oportunidades de trabalho. No ano de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto de lei que declara São José dos Campos a capital do avião. E faz todo sentido. Nossa cidade responde por 95% da cadeia produtiva da indústria aeroespacial. Por isso, hoje, o Estação Mercado te apresenta detalhes sobre as carreiras e os profissionais que atuam no setor da aviação. Para conversar com a gente, recebemos o comandante Ivan Carvalho, que em seu extenso currículo já atuou como instrutor, gerente e diretor de diversas linhas aéreas e hoje atua na segurança e business da escola SAFE. Seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigado, Adriane. Muito prazer estar aqui com vocês. Mas antes, te convido a dar uma paradinha na estação Plataforma do Conhecimento, onde a Tamires trouxe muita informação sobre esse segmento. Vamos ver? Você sabia que São José dos Campos é oficialmente a capital do avião? Pois é, no ano de 2021, o governo de São Paulo sancionou uma lei que concedeu ao nosso município o status de capital estadual da indústria aeroespacial e capital do avião, com empresas e instituições como a Embraer, o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. São José representa hoje cerca de 95% de toda a cadeia produtiva da indústria aeroespacial e de defesa no Brasil. A nossa cidade também é a primeira da América Latina a ter cursos de pós-graduação em ensaios de voo, fora das Forças Armadas, algo muito importante, já que os ensaios de voo avaliam o desempenho e qualidade dos voos, garantindo a segurança e a eficácia das atividades aéreas. E tem mais, viu? Neste ano, nosso município ganhou mais um diferencial, o Centro de Pesquisa e Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro, um projeto que terá um investimento de 48 milhões de reais, reunindo pesquisadores com a missão de desenvolverem estudos e inovações para fortalecer a competitividade da indústria aeronáutica nacional. De volta ao nosso programa de hoje, falando sobre a capital do avião. E quando falamos em profissões na aviação, as primeiras que costumam vir à mente são as de piloto e comissário de voo. Estes profissionais têm papéis fundamentais e são alguns dos responsáveis pela boa condução e segurança dos voos, mas não são os únicos. Não é isso, Ivan? E quando a gente fala em capital do avião, São José, Embraer, enfim, tudo isso que a Tamires trouxe para a gente de informação, a gente sabe que é um setor muito amplo, né? E não se restringe realmente a somente esses profissionais. Eu queria saber o que mais tem de profissões nesse ramo da aviação. Bem, é um ramo onde você tem uma gama de profissões muito grande, né? Porque para fazer um avião voar, você tem que ter uma estrutura muito grande, que começa na operação do avião, como você falou, piloto e comissário, que esses são geralmente os mais, digamos assim, que estão mais na ponta da pirâmide, mas você tem um mecânico de manutenção, você tem um despachante de voo, você tem todo o staff de aeroporto para poder receber o cliente, aquele que vai fazer toda a cadeia do voo, né? Desde a compra, né? Tem a parte toda institucional da empresa, né? Então, são uma série de profissões que estão atreladas à atividade do voo. Tem até aqueles que fazem a nossa recepção, né? Sem dúvida. Para pegar as passagens e tudo mais, né? Que a gente vai saber mais sobre isso. Sem dúvida. Os setores mais aquecidos desse ramo da aviação. E aqui em São José dos Campos, como que a gente está? Olha, São José, como a Tamires trouxe para a gente, é um polo muito importante da aviação. Hoje, depois da pandemia, realmente o mercado da aviação agora que está retomando os tempos pré-pandemia, né? Então, São José era servido por empresas aéreas e acredito que num futuro não muito distante
retomaremos os voos comerciais. Mas São José tem uma importância muito grande, né? Porque foi o berço da indústria aeronáutica brasileira, né? Então, nós temos aqui uma pujança muito grande, né? Então, eu acredito que em mais 2 anos a gente retome aqui um papel muito importante da indústria aqui em São José dos Campos, né? Aqui nós temos o nosso aeroporto. Sim. Hoje ele atua mais como a parte de carga? Sim, o aeroporto agora, inclusive, foi privatizado, né? Então ele está tendendo para esse nicho de carga, mas nós temos as atividades ainda envolvidas com escolas de aviação, temos as atividades da própria Embraer e também as atividades militares que são comuns no aeroporto. E é um aeroporto logisticamente, estrategicamente muito importante, porque ele fica um pouco afastado do centro de São Paulo, mas próximo dos grandes centros de distribuição do estado, maior estado da nossa federação, né, em termos de negócio, né? Então é muito importante. É muito importante. Tem as profissões que a gente falou, né, no aeroporto. Isso. Quais são elas, assim, além do mecânico? Nós temos todo o staff que atende os voos, né? Nós temos o pessoal de balcão, o pessoal que ajuda a etiquetar malas, né? O pessoal de segurança, que cuida da segurança do passageiro antes do embarque e depois do embarque. E, além disso, tem o pessoal que a gente chama atrás das cortinas, né? Que prepara toda a documentação de voo para os pilotos receberem, fazendo seus planejamentos. Então, a gente está falando aí de uma gama enorme de pessoas, né, e oportunidades dentro desse nicho da aviação comercial. Que às vezes a gente nem vê, né? Não vê, infelizmente. Pois não vê. é. Uma boa maneira de se preparar e se tornar um profissional completo nessa área e possibilitando assim que você trabalhe em qualquer área da aviação é saber a formação correta e como ingressar. E no próximo bloco vamos aprofundar mais neste assunto. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta e conhecendo mais sobre esse universo da aviação e os seus vieses. E o Estação Mercado foi verificar como isso funciona na prática. A nossa repórter Tamires Vicky, acompanhada dos nossos repórteres cinematográficos Sobral e Luciano Coca, sobrevoaram os céus da nossa São José dos Campos para trazer informações do dia a dia desses profissionais. Vamos ver? A vontade de ser piloto apareceu na época da escola, quando Douglas começou a ter as primeiras aulas de física. Aprender sobre a gravidade aguçou a curiosidade do menino sobre como voar seria possível. Tanto que hoje, com 28 anos, mais do que realizar o próprio sonho, o Douglas agora ensina outros pilotos, aqui no Aeroclube de São José dos Campos. Natural de Brasília, decidiu se mudar para cá em busca do melhor mercado de trabalho. Bom, então eu decidi vir para São José porque eu via falar bastante de São José como um polo aeronáutico, pelo Embraer, pelo ITA. Então o que me interessou aqui em São José também foi o Aeroclube, né, a estrutura do Aeroclube, as aeronaves que tem aqui disponíveis para dar instrução e também para voar como aluno. E para quem pensa em ser piloto também, aqui estão as primeiras indicações. Ele não pode ter esse receio de altura, né? Ele precisa ter confiança em algumas coisas. E também eu acho que paixão. Eu acho que é o principal de tudo, é ele gostar do que faz, gostar de aviação, que com certeza ele vai se dar bem. E o Douglas também lista os benefícios. Bom, o que eu vejo de benefício nessa profissão é o fato da gente conhecer lugares novos, da gente visualizar paisagens, conhecer pessoas novas também. Mas olha, para ser piloto precisa estudar bastante. E o seu objetivo é que vai dizer quantos cursos você precisará fazer. Então, no caso de piloto civil, ele precisa realizar primeiro a etapa de piloto privado, certo? E após isso ele precisa fazer o piloto comercial, caso ele queira trabalhar na área. Para instrutor de voo, que geralmente é o primeiro trabalho na vida de um piloto, ele precisa fazer outro curso, que é o curso de instrução de voo. Aí sim ele está apto para dar instrução de voo, né? E aí futuramente ele pode conseguir um emprego em uma linha aérea, em um táxi aéreo, e também existe a possibilidade de ele virar piloto agrícola.
E para fechar, fica uma última dica do Douglas para você que está em dúvida sobre a profissão. Bom, acho que o que eu posso falar é que quem queira ser piloto, procure o máximo de informação, procure saber o máximo sobre a profissão, sobre os benefícios, mas também sobre as dificuldades da profissão, certo? E que também procure conhecer um aeroclube, seja de São José dos Campos, seja da cidade que ele mora. Então, que ele vá para o aeroclube, converse com as pessoas, veja os aviões, né? Com certeza eles vão ser bem recebidos no aeroclube onde eles vão visitar, para conhecer um pouco mais desse ambiente. Obrigada, Vicky, pelas informações. Que espetáculo, né? Podemos perceber que é um ramo muito importante e bastante vasto para os profissionais. E hoje temos aqui em nosso estúdio o Ivan Carvalho, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse segmento. Ivan, a gente viu que é um sonho ser piloto ou copiloto, comissário de bordo, sempre isso instigou as pessoas desde a infância. Mas como que está a procura para essa profissão hoje em dia? Bem, hoje nós estamos vivendo um momento todo particular, porque depois da pandemia, o cenário hoje no mundo é de demanda por pilotos. A pandemia trouxe uma incerteza muito grande, muitos pilotos aposentaram prematuramente e hoje o mundo carece da profissão de piloto, né? Então, hoje o mercado está muito aquecido, não só no Brasil, mas também fora, nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Tanto que nos Estados Unidos estão abrindo, inclusive, vistos especiais para esse tipo de profissão. Então, como nós vimos no vídeo, é uma carreira que eu acho que tem uma coisa em comum que é muito importante, é paixão. Então, eu acho que o jovem hoje que gosta, eu acho que a gente deve seguir como o Douglas falou. Procure uma entidade, seja um aeroclube, uma escola de aviação na sua cidade e procure ter esse conhecimento para entrar no ramo. A de vocês é aqui também, mas não é no aeroclube, né? Não, a nossa aeroporto. A nossa escola fica no aeroporto de São José, chama-se SAFE, é um centro de instrução de aviação civil, mas basicamente nós, o aeroclube, nós disponibilizamos todos os cursos para quem quer se formar como piloto. Buscando esse gancho, quem voa é o comandante, o copiloto e o comissário de bordo. Isso. Qual que é a diferença entre um e o outro e quais são as funções? Na realidade, são funções a bordo de uma aeronave, né? O comandante, que a gente chama, é um piloto que tem a responsabilidade total do voo, né? A responsabilidade jurídica, né? E de condução daquele voo. O copiloto vai fazer o assessoramento dele. Ambos são qualificados para aquela aeronave. Então, ambos sabem pousar, decolar, operar aquela aeronave. Enquanto isso, os comissários de bordo fazem parte dessa equipe, né? E cuidam principalmente da segurança dos passageiros a bordo. Além, logicamente, da parte de amenidades, serviço de bordo, né? Então, existe um curso específico para essa atuação? De comissário de bordo, sim. Comissário, cada um é um curso? Sim, os pilotos basicamente, como nós vimos, têm uma carreira definida ao longo do tipo de qualificação que ele vai tirando. Piloto privado, piloto comercial e mais tarde piloto de linha aérea, que é o status de comandante de uma empresa aérea. O copiloto segue essa mesma carreira, né? Já os comissários de bordo, eles vão fazendo cursos de qualificação, se eles tiverem noção de língua estrangeira, isso é muito bom, porque se a empresa voar para fora, ele já tem uma atribuição diferente, né? A bordo, podem receber passageiros de diferentes nacionalidades. Então, é basicamente isso. A gente vê que tem pilotos que são diferenciados, tem aquelas... As divisas. As divisas, isso. É isso? É assim que se chama? Isso. Isso caracteriza o que
E faz também parte ter mais horas de voos ou nem não condiz? Não, sim, as divisas dizem a função a bordo, né? Então, geralmente, na aviação comercial, são 4 divisas para comandante, que é o responsável pelo voo, e para o copiloto, geralmente, são 3 divisas ou 2, dependendo da empresa aérea. Piloto comercial e de companhia aérea, tem alguma diferença? Não, quando você consegue tirar a sua qualificação de piloto comercial, você já pode ser empregado numa empresa aérea, né? Então, ou num táxi aéreo, ou numa empresa de agronegócio para ser piloto agrícola. Ele só diz que você pode exercer uma profissão remunerada, por isso se chama piloto comercial. Ah, sim. Aí é com o candidato para aquela vaga. Para aquela vaga, fazer um processo de seleção. E aí tem outros requisitos, né? Sem dúvida, Bom, para quem se interessa no ramo da aviação, o mercado oferece muitas oportunidades. E no próximo bloco você vai saber o que é necessário para ingressar. Não saia daí. Os pilotos, copilotos e comissários de voo são as pessoas responsáveis por voar de fato a aeronave. E também há uma quantidade significativa de comunicação envolvida, já que durante um voo é preciso interagir com os controladores de tráfego aéreo e outras equipes de solo. E o nosso programa foi até uma escola de aviação aqui em São José dos Campos saber dos alunos o que os motiva. E Samira, conta pra gente por que é que você decidiu então fazer esse curso. Eu decidi porque eu sempre achei uma profissão muito elegante. Como eu viajava bastante, eu via as comissárias trabalhando, eu sempre achei muito bonito. Meu pai também, o sonho dele era ser piloto ou bombeiro, ele acabou se tornando bombeiro. E aí eu acabei conversando com ele, com minha mãe, acabei me interessando muito na área da aviação e cheguei até aqui. Eu sempre tive o desejo de voar, sempre foi algo que me encantou, me motivava muito a aviação. E eu comecei a fazer o curso de piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo e agora comissário de bordo para poder estar ingressando na companhia aérea. O curso de comissário ele vai deixar mais completo os cursos que eu já fiz. Então fala muito sobre segurança de voo, emergências a bordo, sobrevivência, conhecimentos, aí vem alguns conhecimentos específicos da área do comissário. Também gosto bastante da área de sobrevivência. Eu acho que é a parte mais dinâmica, assim, eu acho bem interessante. A parte de aeronaves que a gente vai começar agora é bem interessante também, mas acho que a de sobrevivência é a mais legal de aprender. A profissão requer muito estudo e isto inclui algumas disciplinas, como eles falaram, específicas durante o curso. Ivan, a gente percebeu que, assim, não sei se só eu percebi isso, mas eu acho que antigamente o comissário de bordo, especificamente, tinha mais um glamour, né? Hoje eles são mais vistos de forma talvez diferente, mas tem uma disciplina que envolve muita segurança. Seria esse o caso? Sem dúvida. O comissário de bordo tem um papel importantíssimo a bordo, que é a segurança de todos os clientes, de todos os passageiros. Antigamente, lógico que o serviço de bordo tinha uma pompa toda especial e isso acabava trazendo aquele glamour, né, das antigas viagens de longo curso, né? Hoje, a dinâmica da vida mudou, né? O serviço de bordo mudou, mas uma coisa continua muito forte, que é a segurança. Como nós vimos, eles têm cursos específicos de segurança, sobrevivência na selva, equipamentos de emergência de bordo do avião. Então, isso é muito importante. Não só os comissários de bordo, né, ou de voo, como também os pilotos e copilotos, né? Sim, já os pilotos que estão na aeronave, né, que o comandante e o copiloto, têm já outros cursos específicos, que são meteorologia, regulamentos de tráfego aéreo, as técnicas, mas cada vez mais na aviação a gente está indo muito para o treinamento de áreas não técnicas. Por quê? Ao longo do tempo, a gente tem vivenciado alguns eventos na aviação que nós vimos que as
habilidades não técnicas, como gerenciamento de carga de trabalho, né? Trabalho em equipe, comunicação, são muito importantes no momento em que há uma emergência. Isso é muito importante e é bom frisar, né, para que as pessoas entendam. E para atender os passageiros, o setor emprega 140 mil trabalhadores, dos quais 72% são homens e 28% são mulheres. 90 estão na faixa etária entre 25 a 64 anos e 50% têm ensino médio completo. Para ingressar, Ivan, na área da aviação, é necessário ter somente o ensino médio, ensino superior? Qual é a diferença de uma profissão para outra? Como funciona isso? Basicamente, a exigência básica é o ensino médio. Porém, muitas empresas colocam como desejável o curso de ciências aeronáuticas, né? Que é um curso de terceiro grau, né? Então, isso prepara melhor o piloto para a profissão. A nível de comissários, hoje nós vemos também tem muita gente que é formada e está na profissão, o que também elevou muito a qualidade desse profissional a bordo, né? E o que faz assim a empresa contratar um e não o outro? Quais são as diferenças aí curriculares? Na realidade, aí nós vamos entrar no processo seletivo de cada empresa, né? Então, geralmente, esse processo, primeiro, passa por uma análise de currículo, segundo, tem uma parte toda de recursos humanos, né? Dinâmicas de grupo, verificar a sua proficiência em língua estrangeira, né? Principalmente, tanto comissário quanto pilotos, isso é fundamental. Então, e para os pilotos tem uma parte técnica, não só teórica, mas também prática, que eles são avaliados em simulador. Para quem tem só o ensino médio, qual seria o trabalho nessa área da aviação? Pode ser tanto como comissário como piloto. Não tem problema. Como eu disse, o ensino médio é o requisito básico para ambas as áreas de atuação na aviação. Talvez também nos aeroportos? Sim, na parte de aeroportos também, na parte de atendimento, na parte de despacho de voo. E aí, a única diferença são cursos específicos como esse que nós vimos de comissário, né? Então, tem cursos para despachante, tem cursos para atendente de aeroportos, pilotos e assim vai. Você tendo o ensino médio, aí você vai se especializando no ramo que você vai querer seguir dentro da aviação, é isso? Exatamente. E aqui em São José dos Campos, quais são os cursos que a gente tem? Aqui nós temos basicamente, bastante intensos, são os cursos de piloto e comissário de voo, mas também tem escolas que formam despachantes operacionais e geralmente os cursos de atendente de aeroporto são dados pelas próprias empresas aéreas. Da área de nível superior, a gente tem aqui? Tem, não, lógico, se a gente for falar da aviação como um todo, São José é o berço da aviação, como a gente falou no início. Então, nós temos aqui toda a parte de engenharia também, pós-graduação, a parte do Centro de Pesquisa de Tecnologia, que nós temos aqui muito forte, atuando agora na área de drones, né, de veículos de decolagem vertical, né? Então, ou seja, tem para todo mundo, só basta querer. Só querer. É isso aí. Chegamos ao final de mais um Estação Mercado. Agradecendo a presença do nosso convidado, muito obrigada. Obrigada, gente. Foi muito um prazer. Ricas as suas informações, eu acho que a gente aprendeu muito, viu? Eu agradeço e faço um convite para quem quiser ir no nosso Instagram, conhecer a VoiSafe. Com certeza. E olha só, não podemos esquecer que as condições meteorológicas são consultadas e disponibilizadas pela torre de controle. Mais um ramo da aviação nesse mercado e só tende a crescer, viu? E se você se interessou, vá buscar a sua realização, pois existem muitas possibilidades no mercado da aviação. E o nosso programa fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem, na mesma estação,
mas sempre com um destino diferente. Até lá!